Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui no vídeo de hoje eu vou falar sobre como vontade de desapego é muito diferente de desapego real, né? Porque muitas vezes é bem comum isso, né? Alguém fala que é desapegado ou quer ser desapegado, mas na verdade a pessoa tem medo de se apegar. Então ela meio que entra nessa onda supostamente livre, do desapego por medo de se apegar a alguém e sofrer com esse apego, e aí esse desapego de livre não tem nada, não é mesmo? Porque assim, tem um medo por trás disso, não é um desapego genuíno, né? Então quando o desapego ele nasce do medo do apego, ele é só mais uma prisão, ele tá muito mais pra prisão do que pra liberdade, porque a pessoa tá deixando de viver algo por medo. Então, olha, super prisão, né? Então ele tá muito menos para a vida livre e muito mais para a vida aprisionada. Hoje em dia é muito comum uma nitidez em relação às falhas do modelo romântico de amor, digamos assim, né? Então, assim, puxa vida, sabe, eu vejo casais de antigamente, meus avós, meus bisavós, que ficaram casados por 50, 60 anos, e não acho aquilo tão admirável, porque eu vejo que foram abrindo mão de si para continuarem naquela relação, não necessariamente uma relação longa, uma relação digna. Muitas vezes a mulher, principalmente, né, vai se submeter a uma série de coisas para ficar naquela relação. Então, assim, foi caindo a máscara, né, da relação romântica nesse sentido. Paralelamente a isso, tem essa coisa da liberdade, né, e do excesso de estímulos, também da facilidade para conhecer pessoas. Então, às vezes pode ser muito interessante, uma vida sexual mais variada, pode ser muito atraente. Então, tudo isso, enfim, foi meio que tirando aí, estragando um pouco o amor romântico, né, que continua sendo o objetivo de muita gente, né? Não tô falando que ele morreu, mas enfim, ele, né, não tá com aquela bola toda de antigamente. E aí, o que acontece? Muita gente entra nessa de desilusão em relação ao amor romântico, e aí vai para um outro lugar que supostamente é muito diferente, que é do amor livre. Mas esse outro lugar deixa de ser supostamente, né? Deixa de ser tão diferente assim, quando a pessoa ela não tá lá de verdade. Aquilo não é dela, é um discurso que ela viu fora dela e acha que faz muito sentido intelectualmente, faz muito sentido assim, mas na prática ela não se sente daquele jeito, sabe? Não é uma verdade que brotou de dentro, assim. Não é uma verdade que foi atravessada pela experiência, né? Colocando de outra forma, ela acha que é certo viver de modo desapegado, né? Ela acha que é errado viver de modo possessivo e apegado, só que ela ainda tem um coração apegado, né? Ela ainda tem muito ciúme, tem muita posse, e aí ela fica se forçando a entrar numa parada desapegada, ou seja, ela fica se violentando, né? Porque ela fica ela fica se cobrando ser alguém que ela não é ainda. Talvez um dia ela seja assim, mas ela fica se cobrando a ser hoje quem ela não é ainda, ela fica se cobrando ter hoje a visão que ela não tem ainda do amor. Porque assim, uma coisa é você concordar intelectualmente com alguma coisa, né? Um conceito, uma ideia, isso é uma coisa. Outra coisa é aquilo virar verdade pra você, né? Eu acredito que as coisas, elas só viram verdade quando elas passam por nossa experiência, assim. Então, eu fui ficando muito mais desapegada ao longo da minha vida, muito menos ciumenta. Eu já fui muito ciumenta e fui ficando muito mais desapegada, já tive relacionamentos abertos e tal. Chegou uma hora que eu fui ficando cansada, foi perdendo sentido aquilo pra mim, aquela coisa da posse, do ciúme, sabe? Isso foi perdendo o sentido pra mim, foi gerando um cansaço muito grande, enfim, foi me desgastando, assim. E aí veio como que naturalmente um modo menos possessivo de se relacionar com o outro. Não precisa ser necessariamente uma relação aberta, mas um modo menos ciumento, menos possessivo, menos inseguro. Isso foi brotando naturalmente a partir da minha experiência, a partir das minhas experiências, né, amorosas. E eu fui procurando respeitar isso. Nem sempre eu respeitei. Teve uma fase que eu me cobrava ser mais liberal, digamos assim, do que eu era naquele momento, entendeu? Por isso que eu recomendo muito que se olhe para si. A meditação ajuda muito nesse sentido.
e que se aceite quem se é hoje. Aceitar quem se é hoje não significa que você não pode se transformar, pelo contrário, é quando você aceita quem você é hoje que você consegue se transformar. Se você já inventou que você é A, sendo que você nem é A, como é que você vai virar outra coisa? Você já inventou, você já grudou naquele rótulo ali, naquela identidade falsa, e aí você tá sofrendo, mas não tá admitindo pra você o seu sofrimento, e aquilo vai sair da maneira mais torta, né? Seja na forma de grito, de várias confusões, né? Então, assim, é muito melhor olhar pra quem se é hoje, pra quem olhar pro ciúme, assim, procurar compreendê-lo, né? Procurar olhá-lo nos olhos, assim, ver de onde ele vem, e aí com isso ele vai se dissolvendo meio que naturalmente, né? É num caminho muito mais autêntico, muito mais genuíno, muito mais verdadeiro do que um falso desapego, né? Outro dia eu escrevi lá no meu Insta uma frasezinha, como é que era? Que uma insegurança, é muito melhor uma insegurança honesta, é muito melhor uma insegurança honesta do que uma falsa calma. Sabe aquela coisa, tudo bem, não, tá tudo ótimo, eu tô aceitando, não, tá tudo ótimo, a gente tem uma relação aberta, tá tudo bem. Quando na verdade aquilo tá te trazendo muito sofrimento. Então assim, o que eu falo, né? Se você for minha amiga, assim, se eu falaria, o que eu falaria pra você? Eu falo, fala pro boy que você tá com ciúme, fala pra si mesma primeiro que você tá com ciúme. Só assim esse ciúme vai parando de controlar você, né? Que a questão pra mim é assim, uma coisa é ter raiva, outra coisa é ser controlado pela raiva, como eu escrevo no Mundo que Habita em Nós, né? Uma coisa é sentir lampejos de ciúme, outra coisa é ser controlado por aquele ciúme. Quando a gente percebe que o ciúme, que a raiva, que o ressentimento, que a mágoa, que a insegurança estão nos escravizando, estão nos tirando a liberdade, se a gente quer ser mais livre, a gente vai ter que olhar pra isso, né? Se a gente colocar uma máscara que a gente é outra pessoa, como que a gente vai olhar pra isso, né? Então, assim, por mais que a ideia do desapego seja linda pra algumas pessoas não é linda, algumas pessoas não estão nesse rolê. Mas tô falando aqui pra quem tá nesse rolê. Por mais que a ideia do desapego soe linda, essa ideia de estar com alguém por amor, não por insegurança, essa ideia de respeitar se a pessoa não quiser mais ficar com você, né? Em vez de fazer os artifícios aí pra controlá-la, né, pra deixá-la com medo de te perder. Se você tá nesse rolê mais assim de querer um amor sem controle, né, um amor em que as pessoas estejam livres, cada vez mais livres e juntas porque querem, né, juntas pela luz e não pela sombra, digamos assim. Se você tá nesse rolê, o meu conselho né, se eu posso dar um conselho é esse: não se cobre, dá um passo maior que a perna, assim, né? Seja honesto consigo mesmo, né? Vai indo que vai ficando cada vez mais tranquilo, que essa liberdade genuína, ela vai acabar brotando, né? Se você tá olhando tanto pra isso, você tá compreendendo da onde vem esses sentimentos, né? De onde vem essa insegurança toda, esse ciúme, essa posse, a tendência, eu acredito, é que ela vai se soltando mesmo, né? É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Permitam-se ser quem são hoje, é isso que eu queria falar aqui. E nessa permissão, nessa autorização, a gente vai se transformando, né, a partir das nossas experiências. São as experiências que nos transformam, né, de novo, não conceitos que a gente acha bonitos, né, são as experiências. É isso, gente, até o próximo vídeo.